conheça a história que se segue e deixe-se inspirar pela força de vontade do meu próximo convidado. Francisco Machado começou a lidar com o excesso de peso a partir da adolescência. Com uma alimentação rica em gorduras e açúcar, foi uma questão de tempo até atingir os 112 quilos aos 21 anos. E para lutar contra essa tendência, iniciou uma série de dietas loucas que, no final, apenas o faziam aumentar de tamanho. E à medida que a balança marcava mais quilos, Francisco sofreu algumas complicações de saúde, como a apneia do sono. Tinha 130 quilos quando o casamento acabou por servir de impulso para perder novamente peso e conseguiu subir ao altar com menos 10 quilos. Mas a pior fase ainda estava para vir, com o nascimento da filha e o desfrutar dos prazeres do lar. Francisco acabou por atingir em 2011 o peso máximo, 147 quilos. Foi nessa altura que decidiu pôr um travão à obesidade. Traçou um melhor plano alimentar e começou a praticar atletismo e bicicleta. O objetivo era atingir os 99 quilos e assumiu publicamente essa meta com a criação de uma página na internet, o projeto Horizonte 99. Hoje, ao fim de um ano, está perto de cumprir a tão desejada meta. E ele aqui está. Olá, Francisco, muito boa tarde. Olá, Fátima, boa tarde. Ó Francisco, eu vou-lhe ser franca. Se me mostrassem uma fotografia de como o Francisco era com os 147 quilos e agora passasse por mim, eu dizia, é outro homem. Nem o cumprimentava. É outro homem. Que diferença. Uma diferença muito grande. Uma diferença... Imagino que até estranha quando olha para o espelho, ou não? Não, o que eu estranho é quando vejo fotografias minhas dessa altura, não me consigo interiorizar naquela imagem. Não me consigo ver naquela imagem. Já não consigo. Como é que eu cheguei àquele ponto? E foram muitos anos a combater excesso de peso. E foi na altura do batizado da minha filha que eu disse, chega, acabou. Ponto final, 147 quilos. Eu corri, posso dizer, uma dezena de lojas à procura de umas calças para a minha filha, para o batizado da minha filha. E não havia nada? E não havia nada. Acabei por ter que ir a uma loja de números grandes e trouxe umas calças elásticas, que foi a única coisa que me serviu na altura. Mas que foi importante. Sim. Não, é que, vamos lá ver, o facto da pessoa ter que entrar numa loja onde só existem números muito grandes, o facto de saber que para se vestir tem que ser uma coisa com elástico, quer dizer que pode dar mais um pedaço. Sim. Psicologicamente é duro. É duro ter que aceitar que se chegou àquele ponto, não é? Sim, sim. O padrão de comércio a nível do vestuário não está padronizado para pessoas com dimensões grandes, não é? Pronto, eu posso lhe dizer que a camisa que eu vesti no batizado da minha filha tinha 4XL. 4. XL. Sim. Eram 49,50. Impressionante. 49,50. Agora, eu estava a ler o testemunho do Francisco, e o Francisco, que foi até uma determinada idade, na adolescência, um franzinito, não é? Sim. Franzinito, fazia muito desporto, alimentava-se de forma correta, depois houve ali uma alteração de hábitos, não é? Em que passou a comer no bar, bolos, refrigerantes... Exatamente. Sandes de pasta de atum, pizza... portanto, tudo aquilo que não devia. Exatamente. E, portanto, como se ficava saciado só naquele instante e a seguir tinha fome outra vez, era cada vez mais. Exatamente. E foi assim. Bolos. Exatamente, foi uma bola de neve. Uma bola de neve. E depois de dieta em dieta, quando perdia um pouco de peso, engordava, eu costumo dizer, com IVA. Engordamos aquilo que perdemos mais um bocado. E mais um bocado. Nós sabemos quanto é que está o IVA, não é? Então, entre os 16 e os 18 anos engordou 20 quilos. Sim, engordei 20 quilos. 20 quilos. E nessa altura não... Ou seja, quando olhava para o espelho não dizia, tenho que olhar para isto, não é? Sim, não. Nessa altura, eu com 17 anos, mais ou menos, já tinha 100 quilos. E, entretanto, arrastei-me até aos 112. Aos 112 decidi que tinha que perder peso e então havia na altura um produto milagroso, que esses que aparecem, e eram uns pensos para pôr no braço e aquilo fazia perder peso. E eu punha o penso no braço e deixava de comer porque tinha o penso no braço. Porque esse tipo de... Cortava o apetite? Não corta o apetite, mexe com a cabeça das pessoas. Mexe com a cabeça das pessoas, que as pessoas têm ali e deixam de comer. Pronto. E aquilo que as pessoas não conseguem fazer por vontade própria, acabam por delegar nos suplementos alimentares ou nesse tipo de produtos. Eu num mês perdi 12 quilos e voltei aos 100 quilos. O que é certo é que voltei a comer como comia e voltei a engordar mais ainda.
Pronto. Isto tudo é uma sucessão, como dizia na peça. No casamento voltei a perder 10 quilos. Porque queria ir elegante para o casamento? Exatamente, porque não queria passar, ao fim e ao cabo, pelo que acabei de passar mais tarde, no batizado da minha filha, que foi querer roupa e não ter. Na altura do casamento tinha 120 quilos. E, entretanto, quando casei, voltei a engordar. E depois foi até essa altura em que pesei 147 quilos, exatamente. Ou seja, foi ali um ioiô, até que, a determinado momento, o Francisco decidiu que chega, sei que foi em janeiro de 2012, não é? Sim, mas há um ano? Mais intensivamente foi há um ano, sim. Há um ano, em que o Francisco disse, acabou, já não vou procurar nada, nem comprar nada, vou sozinho dar a volta a isto. E, portanto, leu, mais possível, fez o seu próprio plano alimentar. Exatamente. Plano de treino físico. O meu plano alimentar, ou seja, eu levava alguns anos de nutricionista, cerca de 10 anos de nutricionista, portanto... Só que também não fazia nada do que diziam? Eu, se fosse um nutricionista, já ia-me dizer aquilo que eu tinha ouvido durante 10 anos. E, entretanto, decidi que, até há uma música dos Chutes e Pontapés que diz à minha maneira, e isto teve que ser levado à minha maneira. E então, fiz um plano alimentar, se calhar não correto, mas que eu sentia que era adequado para mim. Fiz um plano de exercícios e esse plano de exercícios incluía, por exemplo, levantar-me às 6h30 da manhã para andar 1 hora de bicicleta antes de ir trabalhar. Para já, porque é assim, eu trabalho em casa, sou informático. E trabalho em casa. E tenho uma vida tenho uma vida sedentária. Só que desde que casei, sempre tomei um pequeno almoço com a minha esposa às 8 da manhã, porque ela sai de casa às 8h30, e eu pensei que isso... o facto de eu ter que fazer exercício não tinha que impedir de nós continuarmos a tomar um pequeno almoço juntos. Portanto, sacrificava-se levantar mais cedo. Exatamente, levantava-me mais cedo, e então levantava-me às 6h30, para às 7h30, 7:45, estar despachado para tomar um pequeno almoço e depois, entretanto, ir trabalhar, não é? E, portanto, começou bicicleta, a correr, a fazer o tal plano alimentar. Já foi até fazer uma meia maratona, não é? A meia maratona foi um desafio proposto pelo meu cunhado, Bruno Cardoso. Ele propôs-me ir correr maratona, o que eu disse logo que ele era maluco, porque eu na altura tinha 115 quilos. E com 115 quilos não me estava a ver nem sequer a fazer 5 km, quanto mais 21, não é? O que é certo é que acabei por ir na onda, fizemos uns treinos antes e no dia da maratona, eu sei que nós abalámos mais ou menos, a partida foi mais ou menos a meio da ponte Vasta Gama, e depois damos a volta por Sacavém, passamos à frente da Expo, onde eu já ia com a língua de fora, não é? Não interessa, mas fez meia maratona, exatamente. Não? E então disse para ele, olha, segue porque eu vou voltar para trás. Vou voltar para trás porque eu não aguento mais. Então ele seguiu e eu comecei a andar. Comecei a andar e disse assim, não, isto não é isto que vai deitar abaixo. E nós tínhamos 3 horas para acabar a maratona. E o meu objetivo inicial era acabar naquelas 3 horas, nem sequer era fazer 2 horas, nem 2 horas, era acabar dentro do tempo. E eu disse para mim mesmo, assim, não, nem que seja a rastejar, tu vais ter que acabar dentro do tempo. Nem que seja a rastejar. Então foi um bocadinho a andar, um bocadinho a correr, um bocadinho a andar, um bocadinho a correr. Mas acabou! E fiz 2 horas e 38. Extraordinário, quase meia hora antes. Mas é mesmo a nossa força de vontade. Francisco, quantos quilómetros já tem a sua bicicleta? Porque eu sei que tem um conta quilómetros na bicicleta. A minha bicicleta vai fazer, olha, se eu lá for hoje, quando chegar a casa, tem 2.500 quilómetros. Num ano? Num ano. Isso é que é andar, hein? 2.400 quilómetros. Isso é que é andar. E, portanto, perdeu o quê? 40 quilos? Perdi 46. 46 quilos? Eu tinha na altura, quando comecei a dieta, 147, estou com 101. Perdi 46 quilos. E o seu objetivo é 99? O meu objetivo era 99 no dia 1 de janeiro. Mas... Meteram-se as festas, que não é uma coisa que ajuda. Não, por acaso não. Porque até nas festas eu dei-lhe bem na bicicleta. Em vez de 1 hora perdi e fazia 2. E depois vai mais um sonho. Só que... uma filhosa a seguir. As festas é uma coisa... Só que eu também não faço disso. Não faço... O facto de eu não ter chegado aos 99 naquela data não é impeditivo para mim, que já perdi este peso todo. Exatamente. Continua a ser um objetivo. Se não for para a semana, daqui a um mês... Mas continua a ser um objetivo. Exatamente. Francisco, eu quero dar os parabéns por este trajeto que fez. E acho, tal como lhe disse lá fora antes de começar o programa, digo-lhe agora aqui. Acho que o seu testemunho pode ser um clique para muitas pessoas, fundamental as pessoas perceberem que, desde que tenham esta força de vontade, elas conseguem. Às vezes até sem a ajuda de outras pessoas, mas elas conseguem. E o seu testemunho é a prova disso. Sim, até porque as pessoas têm que ter força de vontade. Exatamente. E os suplementos ajudam
mas se nós não mudarmos de hábitos, não há nada a fazer, nada a fazer. Exatamente. Por isso, elegante Francisco, as maiores felicidades. Um grande aplauso. Muito obrigada. Deixe estar.